Bienvenidos amigos del canal Rock and Trip. Estamos começando mais um grande vídeo para vocês, um vídeo de rock e cultura. É isso aí, amigos. E vamos continuar nossos vídeos sobre o rock pelo mundo. Claro, falar o rock de outros países, de outras culturas. Bom, hoje vamos chegar no país considerado mais pobre da América do Sul, que é a Bolívia. Então vamos falar um pouquinho do rock boliviano. Você conhece alguma coisa sobre o rock boliviano? Ou alguma banda sobre da Bolívia? Se você conhece, deixa seu comentário aqui. Porque todos sabem, eu já fui para Bolívia. Conheço lá La Paz, né? Conheço lá o teleférico, né? Famoso em La Paz, Cordilheira dos Andes. Um lugar que eu quero conhecer muito é o Salar de Uyuni, que é um maior deserto de sal do planeta Terra, que é visto até da Lua. E tem outros atrativos na Bolívia. Então a Bolívia é muito rica em cultura, em culinária, né? E é um país onde o povo recebe você, assim, são muito amigos, né? La amistad que eles falam. Então fica aqui a sugestão. Se tiver a oportunidade, vai conhecer a Bolívia. E é claro, na Bolívia também tem um movimento rock muito forte lá. Os bolivianos, eles gostam muito do rock, do metal, né? E é claro, vamos lá, vamos não enrolar muito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock and roll. E todos sabem que lá nos anos 50 começou aquela onda de rock and roll, né? Aquele rock dançante. Em todos os países foi se espalhando, né? O rock de Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, Bill Haley, todos aqueles caras importantes. E é claro, o cenário do rock na América do Sul começou mais ali no Uruguai, na Argentina, aqui no Brasil. A Bolívia chegou um pouquinho mais tarde. Então um dos primeiros grupos que surgiram lá foi Los Pepes, que é um grupo mais cantante, né? E os anos 60 foi marcado por aquele movimento de paz e amor, né? Aquele som ali no começo dos anos 60 de Beatles, os Rolling Stones, aquele som mais... Era um rock bem mais pop, né? Um rock mais dançante, vamos dizer assim, né? E na Bolívia foi aí que começou a surgir um rock mais popular. Algumas bandas começaram a surgir que deram o início ao surgimento do movimento chamado, foi conhecido como Nueva Ola. O Nueva Ola são esses grupos estilo Kinks, Beatles, né? Nessa época, The Animals. E aí surge alguns nomes, algumas bandas importantes lá dos anos 60 na Bolívia. Los Blackbirds, Los Red Sox, Los Dunks, um grupo importante também. Los Brujos, Los Grillos, são alguns grupos importantes. Los Índios também, que cantavam, eram influenciados por esses grupos britânicos, e alguns grupos da Bolívia começaram a cantar em espanhol, né, que é a língua nativa da Bolívia. Bom, outro grupo, um dos primeiros, Los Boni Boirotes, também é um dos primeiros grupos. Lovindarques é outro grupo também importante. E eu vou citar aqui Los Daltons. E por que eu vou falar de Los Daltons? Foi um dos grupos mais populares lá no final dos anos 60, lá entre 67 e 68. Los Daltons tinha dois caras importantes, o Pepe Ribeiro e o Tito Ribeiro. E esses caras aí, tem um EP de 68 que eles lançaram, que tem músicas que eles fizeram uma versão do Roberto Carlos, que é o nosso rei do rock aqui no Brasil. Então todo mundo conhece que o Roberto Carlos lançou em 67 aqui no Brasil, Eu Sou Terrível, né? Todo mundo sabe. Eles fizeram uma versão lá, Eu Sou Terrible. Então ficou muito popular lá. Eu sou terrible, tem uma outra música, Usted No Es Para Mí, que é uma música originalmente também do Roberto Carlos, que fez também sucesso na Bolívia. Então, um pouquinho da história, né? E é claro que no final dos anos 60 o rock britânico foi a grande influência no mundo. Começou a surgir aquele psicodelismo, né? Aquela coisa. Só que aí, no começo dos anos 70, o rock na Bolívia começou a se difundir. Começou a ter uma fusão dos ritmos nativos, por exemplo, o taquirari, que é um ritmo importante, né, da cultura boliviana.
começou a misturar com o rock e aí começou a surgir outros grupos. Por exemplo, nos anos 70, né, o rock progressivo foi uma grande influência, né, na Bolívia. Surgiram grupos, por exemplo, 50 de Março, Antares. O Antares é uma dica minha aqui, que é um grupo que eu acho muito legal. Que tem inclusive o vídeo, tem um disco deles, tem uma música chamada Piénsalo, que é, cara, muito legal essa música. Então Antares vale a pena vocês ouvirem, já pega um pouco mais da psicodelia, né? Outros grupos, Manantial também, já é aquele rock já dos anos 70, mistura progressivo com um psicodelismo. Manantial. Um dos grupos que eu mais acho legal dessa época é o Climax também, que vale a pena vocês ouvirem, som mais pesado já. Eles migraram, né, o Manantial, o Climax, eles migraram daquela Nueva Ola para esse tipo de rock já um pouco mais pesado. E aí foi também o fim da Nueva Ola na Bolívia. Outros grupos aí, Los Signos também, que era da Nueva Ola e partiu para o rock mais psicodélico. Fica aí, um grupo também popular, Los Signos. Outro grupo importante, que foi um projeto, pra falar a verdade, que é o Estrella de Março. Por que foi um projeto? Foi a junção ali do Carlos Huara, que é do grupo Huara, com 2 integrantes do grupo 50 de Março. E aí fizeram um projeto muito legal lá em 74, chamado Estrella de Março. E claro, desses grupos dos anos 70, o mais popular, mais importante é o grupo Huara. Vocês podem até conferir aqui, tem um disco que, porra, eu tenho esse disco, é legal, chama El Inca, de 1973, que é uma mistura de alguns ritmos bolivianos com aquele rock mais progressivo. Então o Huara ainda é um dos grupos mais importantes da história do rock na Bolívia. Los Black Stones também, uma banda que é uma dica do canal. Cara, também eles faziam um som, né, dessa Nueva Ola, e no começo dos anos 70 eles partiram pro rock mais psicodélico, rock mais pesado. Então fica a dica aí, Los Black Stones. Bom, e aí eu posso dizer para vocês que o rock foi se desenvolvendo. Nos anos 80 começou aquela onda do heavy metal. Então foi predominante não só no mundo, como também na Bolívia. E aí vem grupos que aqui é dica minha, que é Stratos, dos irmãos Angel e Johnny Chaves, né? Que é um grupo legal pra caramba, Stratos. Fica aqui a dica, já aquele heavy metal. Um dos grupos mais legais que eu acho, dos anos 80 ali, Dias Israel. O Dias Israel é som pesado, cru, só que vocês têm que pesquisar aqui no YouTube, Dias Israel da Bolívia, porque vai aparecer outros grupos com o nome Dias Israel, que tem, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, tem grupo com o mesmo nome. Outro grupo que eu podia citar aqui, ó, nessa época, que foi uma dica de amiga de Bolívia, chamado Metamorfosis. É um grupo que surgiu lá em 1985, 86, não lembro exatamente. Metamorfosis. Inclusive tem uma música chamada Somos de Metal, né, que vocês podem conferir aqui. Então Metamorfosis é uma mistura do thrash metal com o metal, né? Já é sons cru. Outro grupo que vou citar, também foi muito popular nos anos 80 e 90, Trueno Azul. O Trueno Azul é formado pelos irmãos Morales e Ibanez. E, cara, é heavy metal puro, cru, sem frescura, né? Então fica bem a dica aqui. Trueno Azul, uma música bem popular dele, chama Sabor de Metal. Outro grupo que acho muito legal, cara, também dessa onda do heavy metal, Trilogy. O Trilogy é uma banda, já não é de La Paz, é uma banda de Santa Cruz de la Sierra.
Outra banda importante, conhecida aí é o Sacrilegio. Sacrilegio é uma banda de Cochabamba, que é uma outra cidade importante na Bolívia. Também é um grupo popular, Sacrilegio. E um dos grupos que eu mais gosto dessa onda é o Alto Voltaje. Porque, cara, eles fazem guitarras cru ali, um som pesado, som sem frescura, o nome já diz, né? Alto Voltaje. Então, som pesadão. É formado pelos caras importantes dessa cena aí, que é o Miguel Rose e o Miguel Bustillos. Bom, aí partimos lá para os anos 90. Os anos 90, a representatividade, né, no som, né, do rock dos anos 90 é o punk rock e também o thrash metal, né? Foi importante nesses anos, apesar do mundo estar sendo dominado pelo grunge, que também tem muita influência nos anos 90, e o ska entra muito forte também no rock, algumas bandas da Bolívia. E dois grupos importantes dessa cena dos anos 90 aí é Hate SA, tá? Hate SA, não confundir, porque tem outras bandas aí na Europa chamado Hate. Quando você procurar aqui, põe Hate SA de Bolívia. E outro grupo aí, Sequência Progressiva, também. São importantes bandas desse movimento dos anos 90 aí, né? Punk rock com o thrash metal. Bom, aí eu posso citar uma banda que eu gosto, não tenho CD porque eu não consegui ainda, chama Track, uma banda de hard rock, né, ali do comecinho dos anos 90, muito importante, então fica a dica aqui, Track. Outra banda que eu estou ouvindo bastante é do final dos anos 90, La Logia, um som muito importante nos anos 90, né? Então, La Logia, fica aqui a dica do canal. Outros grupos dessa onda dos anos 90, Locas, que é um dos grupos mais populares da Bolívia. O Locas, ele tem como principal aí o cantor Christian Kraus, que depois formou o grupo Kraus, e tem um guitarrista também importante desse movimento aí, que é o Ricardo Grillo Villegas. Então, são caras importantes nos anos 90 do rock boliviano. Então fica a dica aí, o Locas é um dos grupos mais populares até hoje. Eles lançaram, acho que 2 discos ou 3 discos, e eles têm muito do ska, né? Tem, que eu posso, assim, para vocês terem uma noção, o Locas tem muito do Paralamas do Sucesso. Bom, tem depois também nessa onda aí, tem o grupo Diegas também, que tem muito de ska, né? Diegas é muito popular. Outros grupos dessa época aí, ó, Octavia, né? O Octavia é um dos grupos mais populares até hoje na Bolívia. E o Octavia, eles começaram antes, lá no final dos anos 80, como Coda Trans, que eles lançaram acho que 2 discos, foi muito sucesso, né, na época. E o Coda Trans, aí eles se transformaram em Octavia, e é um dos grupos mais importantes. Eles têm aquela pegada tipo Bon Jovi lá dos anos 90, né? Um rock mais pop, mas importante. Octavia. Outro grupo importante aí é o Atarro. O Atarro é uma das bandas mais também populares até hoje na Bolívia. O Atarro também é o mesmo estilo do Locas, do Octavia, né? Tem muito aquela pegada de ska, mas eles fazem uns solos maravilhosos, tanto o Atarro como o Octavia. Outros grupos aí importantes também, né? Já indo para os anos 2000, grupos que estão na ativa aí, por exemplo, Los Tocayos, que mistura também alguns ritmos da cultura boliviana. A Pie também é uma banda que eu estou ouvindo, né? Estou conhecendo mais sobre essa banda. Los Salmones, banda mais atual também, que faz um rock mais cru, é legal também. Acho interessante vocês conhecerem Los Salmones.
o Barro Tierra também é um grupo muito importante da Bolívia, e esse grupo não é de La Paz, esse grupo é de Oruro, é uma cidade acima de La Paz. O Quirquinha é um dos grupos mais populares, né, dessa nova safra do rock boliviano. O Quirquinha, posso citar assim que eles parecem um pouco com o som do NX0, CPM 22, são bandas populares aqui no Brasil. Então fica a dica aí, Quirquinha, tem vários videoclipes deles. Arcanos, o Arcanos é já mais metal melódico. Eles têm solos sensacionais. Não é o meu estilo preferido, mas os Arcanos, cara, o metal melódico deles é de primeira linha, primeira qualidade. Então fica a dica aí. Alcoólica, é um dos grupos também mais populares do metal. E o Alcoólica, que agora também é Alcoólica La Cristo, tem vários discos, né? Tem uma carreira muito importante na Bolívia, não só na Bolívia, também eles tocam pra fora. Então fica aí a dica, Alcoólica. E outros grupos aí Mamut, que mistura ritmos também latinos e ritmos bolivianos, também é banda mais atual. Matamba também tem essa mistura de ritmos. E Querimbas, são grupos mais atuais, né? Então, eu espero, amigos, que vocês tenham gostado do vídeo. Um pouquinho do rock pelo mundo, a gente vai falar de outras culturas. Quero falar do rock uruguaio, mexicano, que eu tenho alguns CDs aqui. Já falei do rock peruano, que vocês podem conferir aqui. Do rock argentino também, que é muito importante na América do Sul. Espero que vocês tenham gostado aí e tenham conhecido um pouquinho de algumas bandas, né, da Bolívia. E quando vocês forem, de repente, fazer um turismo pela Bolívia, aproveitem visitar algum pub, né, que toquem um rock and roll, porque os bolivianos gostam muito de rock, só que lá na Bolívia ainda as bandas internacionais não fazem muitos shows lá, são poucas bandas que foram para lá, mas inclusive Ronnie James Dio fez um show lá nos anos 90 na Bolívia, sensacional. Então lá eles gostam muito do rock, né, e tem um movimento muito forte lá. Então é isso aí, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos de viagens, de cultura e rock and roll, e agradecer aos meus amigos bolivianos e bolivianas que acompanharam e ajudaram eu fazer esse vídeo aqui. Hasta la vista, amigos. Hasta la próximo vídeo de cultura de rock and roll.